Escondidas atrás de sebes bem cuidadas e do glamour dos estúdios, as mansões mais estranhas de Hollywood sussurram histórias que o tapete vermelho nunca contou. Cada propriedade é uma caixa de quebra-cabeça de túneis secretos, câmaras ocultas e truques de design pagos para manter os boatos afastados. Esta noite, passamos pelos portões de ferro forjado e deixamos as paredes falarem. Se você deseja os segredos por trás do glamour, clique no botão de inscrever-se e junte-se à investigação. Mansão Greystone. No inverno de 1929, o herdeiro do petróleo Ned Doheny e seu confidente Hugh Plunkett foram encontrados mortos dentro do quarto de hóspedes revestido de mogno de Greystone, a propriedade senhorial que se ergue sobre Beverly Hills. Os jornais espalharam teorias de assassinato-suicídio, mas os publicitários dos estúdios rapidamente se moveram para abafar o escândalo. Eles insistiram que a peça de destaque em estilo Tudor gótico era apenas um infeliz mistério, e então pagaram aos jornalistas para evitarem segmentos que pudessem ligar produtores de Hollywood que festejavam lá a redes de contrabando de bebidas. No entanto, a própria mansão sussurrava o contrário. Escadarias secretas que nenhum arquiteto assumiria, um elevador escondido que passava pelo grande saguão e um tubo espião de latão de 3 polegadas perfurado através do lambril da sala de bilhar para que um voyeur pudesse observar os convidados sem ser visto. As equipes que filmaram Sangue Negro décadas depois relataram pontos frios perto do corredor onde Doheny caiu. Mas toda vez que uma produção mencionava o duplo assassinato, um executivo de um grande estúdio cutucava o supervisor de roteiro para cortar a referência. As torres de calcário sombrio de Greystone ainda roem a lenda, forçando os visitantes a se perguntarem se o maior mistério da propriedade é o crime ou os poderosos que o enterraram. Pickfair Estate. Douglas Fairbanks e Mary Pickford venderam a ideia do romance perfeito de Hollywood em revistas de fãs, então sua mansão tinha que parecer Camelot. Do lado de fora, Pickfair brilhava com varandas colunadas e uma piscina refletora em estilo veneziano. Mas ao passar pelas portas de entrada de bronze, a curiosidade se transforma em incredulidade. Um speakeasy disfarçado de armário de chapéus, murais de festas báquicas escondidos atrás de retratos de família bem emoldurados, e um buffet com esteira que levava champanhe contrabandeado do porão para o solário. Quando os tabloides de fofocas farejaram os casos tórridos de Fairbanks, os agentes da United Artists ofereceram aos repórteres exibições privadas de filmes não lançados, com a condição de nunca descreverem o que tinham visto dentro de Pickfair. A mansão acabou sendo demolida em 1990, mas antigos arquivistas do estúdio ainda lutam para manter os projetos trancados. Eles temem revelar o quanto do glamour cuidadosamente polido de Hollywood foi sustentado por passagens secretas e truques mecânicos. A Toca do Wolf. Empoleirada acima de Laurel Canyon, este complexo dos anos 1920 parece uma fortaleza medieval acidentalmente lançada em Los Angeles. Fofocas a apelidaram de Toca do Wolf, depois que o cowboy de cinema, Mad Dog Jack Wolf, comprou a propriedade e instalou janelas estreitas o suficiente para um cano de rifle. Varandas projetam-se como ameias. Uma ponte levadiça já atravessou o fosso decorativo, e a piscina subterrânea conecta-se a um túnel de pânico revestido de aço que serpenteia 60 metros até uma estrada de serviço esquecida. A lenda diz que o túnel armazenava latas de filmes de nitrato muito inflamáveis para os cofres do estúdio, uma manobra de seguro que nenhum executivo queria expor. Após a suspeita falência de Wolf, os banqueiros tentaram leiloar o local, mas os advogados da MGM discretamente fizeram lobby para afastar os licitantes, aterrorizados com a possibilidade de cinejornais mostrarem caixas marcadas como ultra secreto, profundidade de adereço, ainda enferrujando nas catacumbas. Hoje, os folhetos imobiliários chamam-no de gótico de conto de fadas. Ainda assim, os vizinhos juram ouvir o zumbido abafado de um gerador que nenhum eletricista conseguiu localizar. Spadina House. Desça ao Walden Drive e você verá uma chaminé torta, beirais caídos e persianas de janelas deformadas como doces derretidos. Uma fantasia exagerada construída em 1921 como um complexo de camarins de um estúdio de cinema mudo. Quando a família Spadina transferiu o chalé para Beverly Hills, herdaram mais do que telhas caprichosas. Sob o falso colmo, escondia-se um porão acusticamente selado, usado para dublar diálogos muito antes de os estúdios de som serem comuns. Durante a Lei Seca, o porão se transformou em um bar clandestino de gin para diretores que queriam evitar batidas policiais no Brown Derby. Os assessores de imprensa do estúdio apresentavam a casa como inofensiva, arquitetura de conto de fadas. Mas toda vez que os tabloides insinuavam suas festas regadas a álcool, os editores recebiam envelopes anônimos contendo fotos de filmes não lançados. Chantagem ou persuasão amigável? Ninguém sabe. Até mesmo Walt Disney, em busca de inspiração para Branca de Neve, foi solicitado a não fotografar a fachada traseira da cabana, onde antenas de rádio estranhamente modernas surgiam através da palha falsa.
Alguns moradores insistem que aquelas antenas transmitiam vigilância ao vivo para magnatas ansiosos por espionar acordos rivais. Uma fachada de conto de fadas mascarando o núcleo implacável de Hollywood. Annie's House. A Annie's House de 1924 de Frank Lloyd Wright não parece uma residência. Parece uma pirâmide escalonada arrancada de uma selva mesoamericana e deixada nas colinas de Hollywood. Wright moldou cada bloco têxtil de concreto com relevos quase glíficos, alegando que estava canalizando civilizações perdidas. Essa vibração exótica encantou os caçadores de locações. Blade Runner, O Dia do Gafanhoto, A Casa da Colina Assombrada. Ainda assim, os produtores insistiram que os créditos finais listassem apenas um local privado. No final da década de 1940, o arejado topo da colina também servia como um retiro alugado para sociedades esotéricas que não podiam se reunir abertamente no centro da cidade. Rosa Cruzes, primeiros discípulos da Dianética, até mesmo a viúva de Houdini, realizando sessões espíritas. Brasas da meia-noite racham os blocos frágeis, e quando os vizinhos reclamaram sobre os cânticos, advogados do estúdio apareceram primeiro, implorando a polícia para não invadir um set de época caro. Em 1959, um deslizamento de terra expôs um cofre escondido sob o pátio de manobras, repleto de filmagens rituais autogravadas. Magnatas ansiosos compraram os rolos, depois passaram décadas fazendo lobby por status de marco, menos por amor à arquitetura do que por medo de que a demolição pudesse revelar provas das flertes ocultistas da indústria. Mesmo após uma restauração de 17 milhões de dólares, as visitas são limitadas às horas diurnas e os guias são instruídos a nunca mencionar o anexo sem janelas que Wright repudiou. Lendas persistem de que sua parede de contenção mais profunda sela um segundo cofre marcado com o cifrão de Aleister Crowley. A última tentativa literal de Hollywood de esconder o que realmente aconteceu entre aqueles quarteirões sinuosos. Falcon Lair. Quando o ídolo do cinema, Rudolph Valentino, morreu em 1926, fãs histéricos cercaram sua vila em Benedict Canyon. Os estúdios barraram os portões de ferro porque Falcon Lair transbordava de curiosidades que poderiam destruir sua imagem saudável. Divãs de pele de leopardo, cachimbos de água turcos e uma câmara de alquimia hexagonal, coberta de seda índigo, onde Valentino organizava sessões espíritas temáticas do deserto para magnatas que financiariam qualquer coisa mística. A United Artists instalou o zelador George Ullman para remover artefatos incriminadores. Atrás de um espelho giratório, ele descobriu uma gruta cheia de licor de anis importado e cartas de membros da realeza europeia solicitando demonstrações privadas. Os executivos ordenaram que o espelho fosse fechado com gesso, ameaçaram Ullman com a ruína e enviaram carpinteiros do estúdio para fechar outros segredos, incluindo um túnel revestido de azulejos que descia até um mausoléu à beira do penhasco. Na década de 1940, luzes enigmáticas piscaram novamente. A colunista de fofocas Hedda Hopper insinuou que o cineasta vanguardista Kenneth Anger havia alugado a propriedade para exibições à meia-noite. Sua coluna desapareceu quando a Paramount comprou o espaço publicitário. A vila foi demolida em 2006 por preocupações de estabilidade, mas os contratos de demolição foram rastreados até um fundo de pensão de estúdio anônimo, prova de que, mesmo em ruínas, Falcon Lair ainda poderia envergonhar Hollywood. A portaria permanece sob vigilância de CCTV e sinais de proibido drones, enquanto os caminhantes juram que o canyon às vezes ecoa com o tango favorito de Valentino e o cheiro de anis esmagado. O próprio vazio é a camuflagem, a ausência transformada no esconderijo perfeito. Salden House, Lloyd Wright. A irregular casa Salden de Wright, construída em 1926, assemelha-se a uma máscara de pedra esculpida olhando sobre Los Feliz. O médico George Hodel a comprou em 1945 e converteu o porão em uma sala de operações privada, um segredo aberto entre os estúdios cujas estrelas necessitavam de procedimentos discretos. Dizia-se que Hodel guardava negativos fotográficos dessas cirurgias em um armário de cedro atrás da lareira. Quando a aspirante à atriz Elizabeth Short frequentava seus salões, a segurança da MGM registrava suas visitas, temendo um escândalo. Após seu corpo mutilado ser encontrado em 1947, os detetives grampearam a mansão, mas cada parede inclinada e superfície texturizada abafava seus microfones. As fitas desapareceram em um armário de evidências que advogados de Hollywood revisavam rotineiramente para reivindicações de privilégio. E Hodel escapou para a Ásia antes do julgamento. A própria casa parece cúmplice. As aberturas de ar carregam sussurros entre os cômodos. A piscina do pátio reflete os visitantes como silhuetas sem rosto e escadarias ocultas se torcem sem ângulos retos, perfeitas para escapar de perseguidores. Reformas nos anos 2000 revelaram frascos cirúrgicos militares encravados em um espaço rasteiro. As fotos foram imediatamente compradas por um arquivo de mídia privado e nunca foram divulgadas. Listagens imobiliárias ostentam a grandeza do Revival Maia, mas proíbem a fotografia da escadaria do porão.
Os convidados saem convencidos de que o sorriso geométrico ainda esconde um relatório de autópsia não arquivado sobre o crime mais feio de Hollywood. Exatamente o segredo que os estúdios pagaram para manter enterrado. Allwood Estate. Situada em 10 acres isolados em frente à mansão Playboy, Allwood já usou mais faces do que as estrelas que passaram por seus portões de ferro. O arquiteto Robert D. Farquhar projetou o palácio renascentista italiano de 1936 para a herdeira do petróleo Florence Letts, mas proprietários subsequentes, incluindo Tony Curtis, Sony e Cher, e um financista misterioso ligado à Columbia Pictures, continuaram adicionando alas excêntricas. Os planos originais mostram um layout axial limpo. A planta atual se assemelha a um náutilo em espiral, pontilhado com corredores que se dobram sobre si mesmos, portas de mogno idênticas que se abrem para vestíbulos espelhados em uma galeria de eco de mármore, onde acordos sussurrados reverberam perfeitamente até um nicho de escuta oculto a 2 salas de distância. Nos anos 1950, um túnel foi perfurado sob a Sunset Boulevard até um bangalô de serviço não marcado, supostamente para que magnatas pudessem chegar a encontros discretos sem os flashes dos paparazzi. Registros de propriedade redigiram a passagem, mas encanadores que repararam algumas bombas em 1977 assinaram acordos de confidencialidade elaborados por advogados da 20th Century Fox. Mais inquietante é a fachada mutante da propriedade. Empreiteiros descobriram painéis de calcário removíveis escondendo persianas de aço, defesas contra quedas de guerra que ninguém registrou na cidade. Todo novo comprador herda chaves que não encaixam em nenhuma fechadura visível e uma pasta marcada como não reproduzir cópia do estúdio, detalhando como redirecionar a energia quando reuniões sensíveis exigem um apagão total. Corretores de imóveis falam com entusiasmo sobre o glamour da velha Hollywood, mas os folhetos proíbem fotos de drones acima de 12 metros, para que as clarabóias blindadas do telhado não revelem o verdadeiro propósito de Allwood, uma mansão transformada em casa segura, onde os poderosos de Hollywood se escondiam, às vezes do mundo, às vezes uns dos outros. Aramore Estate. Empoleirada como uma catedral de revival espanhol sobre Silver Lake, a propriedade Canfield Marano, de 1923, ganhou o apelido de Paramore, depois que a estrela do cinema mudo Antônio Moreno instalou a amante francesa Daisy Canfield lá, enquanto sua esposa legal posava para revistas de fãs no centro da cidade. Os guardiões morais de Hollywood tentaram enterrar o escândalo rebatizando a vila como uma escola para meninas. Freiras se mudaram, mas o subterfúgio apenas se aprofundou. Daisy morreu em um misterioso acidente na beira do penhasco e diários do convento descrevem batidas à meia-noite nos portões de ferro forjado e limusines, revistas despejando atrizes que saíram antes do amanhecer. Por dentro, a mansão parece parte claustro, parte palácio de prazer. Uma sala de música com colunas e querubins cujos olhos de gesso se destacam, revelando buracos de espião. Uma piscina revestida de azulejos emoldurada por confessionários. E um observatório em torre cheio de equipamentos de astronomia posteriormente atribuídos a Howard Hughes. Os moradores locais juram que o carregador do Hotel Roosevelt uma vez transportou rolos de filmes inacabados para exibições secretas de teste no salão de baile subterrâneo da propriedade, escolhido porque sua construção na encosta abafava o ruído do projetor e porque nenhum crítico ousaria invadir uma propriedade da igreja. Quando o roqueiro Moby comprou Paramore em 2015, ele encontrou fios de intercomunicador que não levavam a lugar nenhum e um cofre rotulado como vestes de couro, mas cheio de nitrato rotulado "destruir após impressão". Hoje, a propriedade recebe casamentos, mas os contratos de eventos proíbem fotógrafos de fotografar a ala nordeste, onde perfume suave e ecos gregorianos ainda se misturam no mesmo ar assombrado que Hollywood passou décadas fingindo ser puro. Beverly House. Todos se lembram de Beverly House de O Poderoso Chefão e da lua de mel de JFK, mas poucos sabem por que Hollywood uma vez fez lobby para mantê-la fora dos cartões postais. O titã dos jornais, William Randolph Hearst, construiu o Leviatã de estuque rosa em 1927 para a atriz Marion Davis, incorporando 50 mil pés quadrados de contradições. Uma biblioteca em forma de H, cujos acústicos canalizam cada palavra falada para a suíte acima, paredes duplas preenchidas com azulejos ocos que abafam microfones, e uma escada escondida que se torce atrás de um mural de galeões espanhóis, levando a uma sala de concreto com assentos de teatro para 12. Durante a era do Código Reis, os executivos da MGM exibiam cortes brutos lá, livres para debater cenas ousadas sem a censura do escritório de produção. Mais enigmático é o Corredor das Rosas, uma loja abobadada adornada com flores em baixo relevo. Pressione uma pétala esculpida e o banco de mármore desliza, revelando um poço de elevador que desce até um cofre que uma vez armazenou as sobras de cinejornais de Hearst, incluindo filmagens de chefes de estúdio em celebrações comprometedoras. Quando Orson Welles procurou esses rolos enquanto criava Cidadão Kane, advogados invocaram injunções no estilo de segurança nacional.
Mesmo após a morte de Hearst em 1951, os sucessivos proprietários Aristóteles Onassis, os irmãos Milken, mantiveram o cofre selado, citando instabilidade gravitacional, embora engenheiros tenham dado um atestado de segurança. A lista atual da mansão exalta uma grandeza lendária, mas os relatórios de inspeção omitem completamente o porão. Guias sussurram que um projetor em loop às vezes pisca às 3 da manhã, reprisando festas que ninguém quer desenterrar. Beverly House não é apenas uma relíquia. É o sistema nervoso coletivo de Hollywood. Cada pulsação registrada, cada segredo embalsamado em concreto rosa. Envoltas em glamour, mas imersas em segredo, estas 10 mansões revelam a vida dupla silenciosa de Hollywood. Suas paredes guardam sussurros de poder, paixão e perigo, lembrando-nos de que o passado nunca permanece enterrado. Continue buscando a verdade entre as telhas. Obrigado por assistir. Mantenha-se curioso e inscreva-se hoje para mais histórias não contadas.